O Cláudio Castro, governador do Rio, foi contra a PEC da segurança. Sou Eduardo Coelho, direto do fronte, trazendo aqui uma reflexão importante para ser feita, não só para cariocas e fluminenses, mas para todos os brasileiros preocupados com a questão da segurança pública. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, foi realizada uma operação que nunca antes na história desse país tinha ocorrido, né? Em que praticamente a cidade do Rio de Janeiro, no meio da tarde, ela começou a parar e entrar em pânico. Eu estava no trabalho na minha escola da rede pública municipal do Rio de Janeiro, onde dou aula de história, e sairia por volta de 15h50, acabei saindo um pouco mais desse horário, porque o pânico, né, a tensão começou a ser generalizada, proibido as crianças e os adolescentes utilizarem celular, mas nesse dia de hoje, por uma questão de sobrevivência, e estava todo mundo tenso, então a gente começou a buscar notícias do que estava acontecendo fora da escola e na cidade, as pessoas procurando irem embora para as suas residências. E eu trago alguns números que são importantes a gente lembrar, apenas para refletir. Não vai aqui nenhuma intenção de ataque, mas apenas de reflexão. Porém, o governador, em uma parte do dia, ele fez algumas críticas ao governo federal que não procedem, como eu comecei o vídeo dizendo que o governador Cláudio Castro, isso é um fato, ele foi contra a PEC da segurança, onde ocorreria uma integração nas ações entre as forças do governo estadual e do governo federal. Só que, ao mesmo tempo, ele foi favorável àquela PEC da blindagem, que ficou popularmente conhecida como a PEC da bandidagem. E ele, que é um filiado e militante, integrante do Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, também andou fazendo campanha pela anistia. É um direito dele, mas a gente precisa lembrar isso tudo ao longo desse dia. E a gente observa que morreram nas ações da polícia, no confronto com o crime organizado, morreram 64 pessoas e foram presas 81 pessoas e aprisionados 75 fuzis. Eu, pessoalmente, considero uma apreensão pequena, né? E também tem um outro aspecto importante que precisa ser ressaltado. O governador, que é do Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está no poder do governo do Estado há 7 anos. Isso precisa ser lembrado. E também é um governador bolsonarista. Os 3 senadores do Estado do Rio de Janeiro são bolsonaristas. Quase 60 deputados estaduais aqui são bolsonaristas, dentre os 71 da ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e aproximadamente 35 deputados federais dos 46 do Estado do Rio de Janeiro são bolsonaristas, né? E a população elegeu o Cláudio Castro no primeiro turno, né? Então, essas questões elas precisam ser lembradas nesse momento, porque é aquela história, né, que filho feio não tem pai, mas esse filho feio da questão da segurança pública, que pela Constituição de 1988, a Constituição brasileira, a maior responsabilidade é, sim, do governo estadual. E vale destacar também que o ministro da Justiça, Lewandowski, declarou, porque o Cláudio Castro andou dizendo ao longo do dia, que procurou o governo federal e o governo federal não apoiou. E o ministro Lewandowski, ele disse que em momento algum foi procurado pelo governo do Estado. A prova que o governo do Estado e o governador Cláudio Castro
está vivendo um momento meio confuso é que ele não sabe se no ano que vem será candidato ao Senado, já que ele não pode mais concorrer à reeleição. Em alguns momentos declarou que não seria, e também no dia de hoje ele tratou de ligar para a ministra das Relações Institucionais do governo federal, a ministra Gleisi Hoffmann, para dizer que ele não teria feito ataques ao governo federal, ou seja, o governador anda um pouco confuso e, como eu disse, não aqui se trata de ataque, mas apenas de reflexões que são importantes. E, por exemplo, trabalhamos em escola com educação e a gente se pega de surpresa, como muitos servidores públicos, no dia do servidor público, 28 de outubro, é uma ação assim meio complicada, meio delicada, já que envolve a segunda cidade do Brasil. Então fica aqui essa reflexão e que o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que ele possa efetivamente se entender melhor com o governo federal. E lembrando sempre que o Brasil é soberano e o Brasil é dos brasileiros.